Como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingues Nascimento e agora vim apresentar a vocês um trechinho das aulas do curso de 200 horas, né? Dessa vez sobre conjunções de jogos, uma aula profissional avançada para estudantes que estão passando do terceiro nível intermediário já para o avançado, né? Então, não é uma aula para iniciantes, não é uma aula para intermediários, é uma aula para profissionais, pessoas que já jogam cartas. É uma aula dentro do campo de visão e linha de criação de curso do ensino independente para você que gosta de acompanhar aqui toda a minha linha de criação de curso, né? E agora não vai ser diferente sobre as conjunções de jogos, né? Eu preparei a minha linha de criação de curso sobre conjunções de jogos. A aula profissional foi especificamente elaborada para vocês que já passaram do nível intermediário, né? Então, eu vou começar explicando sobre a identidade do símbolo, né? O único símbolo. Porque para você entender sobre conjunções, você tem que entender sobre a identidade simbólica isoladamente. Peguei a carta 4 como exemplo, porque a lâmina 4, ela é muito estereotipada, né? Então só fica naquele clichê ali de família. Mas a lâmina 4, ela tem ali outras características de interpretação, de significado, né? Características de comportamento e personalidade ligadas ao símbolo que representa um grupo de pessoas daquele núcleo, tá? Então, a lâmina 4, ela mostra um núcleo de pessoas associadas a um só grupo, a um só corpo, né? Grupos são corpos, né? Movimentos, comunidades, é um corpo só. Então, imagina a carta 4 como um núcleo de pessoas do mesmo corpo, né? Pessoas que passam tempo integral ali, se dedicando, muito presentes àquele ambiente, aquelas pessoas ali do local. Então, quando você vê a lâmina 4, o que você vê? O que você enxerga, né? A maioria das pessoas enxerga a família, né? Eu já vejo uma pessoa mais integrada às funções do local. Eu já vejo integração. A pessoa está mais integrada ali, né, com as funções do local, mais participativa, está agregando, né? Porque a lâmina 4, ela é uma lâmina que agrega. Então, é a reunião de um corpo com uma identidade de um único valor. E é por isso, né, que há dentro desse corpo um processo de construção do espelho, de você se ver, né, no outro, daqueles em quem você se vê. Tem esse processo de construção ali, porque a imagem do símbolo projeta um grupo que te representa. E esse grupo é o espelho, aqueles em quem você se vê. E é por isso que a lâmina 4, ela é uma das lâminas, é uma lâmina que representa o grupo, né? Tem as lâminas separadas por grupos, por exemplo, aqui vou destacar bem, dentro do campo de visão do ensino independente, tá? Essas lâminas aqui separadas, destacando grupos, dentro desses grupos a lâmina 4 tem a ver com representatividade. Então, a lâmina 4, ela mostra pessoas que se reconhecem em você por meio de alguma identificação em comum e possuem e passam, né, a ter vínculos de apoio, se expressando em nome de todos. Por exemplo, um político que representa toda uma população, né? Aí a lâmina 4 tem a representatividade desse político dentro desse local, né? Representando um grupo. Um chefe de família que representa todo o clã familiar, né? Lâmina 4. Para mim, a lâmina 4 tem a ver com representatividade. O navio, dentro das lâminas que tem classificação de grupos, né? Eu separo tudo, dentro do ensino independente é tudo separado, né? Por classificações. Eu trabalho muito a linha, uma marca forte do ensino independente é a separação das lâminas por grupos.
por classificação, por categoria, né? O navio, dentro dessa classificação, ele tem a ver com funcionários. Por isso que quando você vê uma conjunção de navio com casa, por exemplo, você vê o quê? A maioria dos intérpretes, até profissionais que jogam, falam que vão haver mudanças dentro de casa ou pessoas chegando de fora, né, de outra cidade para fazer visita, né, de passagem pela tua casa. Eu já entendo que o navio tem a ver com funcionários, porque navio ele representa, ele tem a ver com compra e venda, comércio, né? Ele tem uma forte ligação com questões comerciais. E logo eu associo a funcionários, né? Até porque dentro do cruzeiro tem mais de 2.000 funcionários, né? Então, o navio dentro da casa mostra que a pessoa tem funcionários trabalhando para ela dentro de casa. A soma vai dar serpente, já caracteriza uma pessoa que tem ali um posicionamento de valores diferentes, né? Porque a carta 4 tem a ver com isso também. Aquele núcleo ali não bate com a serpente, né? Porque a serpente com casa, né? Uma presença indesejada dentro do local, é um pouco arredia, ela é totalmente assim, faz tudo da cabeça dela, tudo que dá na telha, ela tem uma personalidade forte e autocentrada, ela não é aquele tipo de pessoa que concorda com todo mundo para fazer amizade ou para não perder a amizade. A serpente é insubordinada, ela não negocia os valores dela, ela não negocia, mesmo que ela tenha que cair no palco e brigar. Então, a serpente, a casa, a carta 4 e a cruz, elas têm ligação. Cruz, montanha, lâmina 4 tem a ver com valores, princípios, ética, moral, costumes. E a serpente é contrária, alheia a todos eles, né? Ela tem aquela posição inversa dela, né? Aquele jeito dela de fazer as coisas. Por exemplo, na lâmina 4, aquele grupo ali não concorda em praticar retaliação contra alguém que fez algo, algum mal, né? Contra um membro da família. Já a serpente, nossa, se ela pegar, ela mata. Arrebenta o pau, dá BO e tudo, entendeu? Então ela tem os valores dela e essas outras lâminas, carta 4, montanha, cruz, são tudo assim, pessoas que andam na linha, sabe? A serpente não anda na linha. Ela é toda despirocada, entendeu? Ela faz o que dá na telha dela, porque ela segue um instinto, né? O instinto da raiva, o impulso do momento, né? Do calor do momento, da exaltação dos ânimos. Então ela é diferente, tá? Então estou explicando bem aqui que tipo de funcionária é essa que eu estava falando da conjunção do navio com casa, que vai dar serpente na soma. Então, estou explicando que trata-se desse tipo de funcionária, entendeu? Então, quando eu vejo navio e casa, eu vejo uma funcionária com essas características que eu acabei de descrever, entendeu? Eu vejo funcionários. Então, o navio tem a ver com grupo de funcionários, a montanha tem a ver com grupo de pessoas do corpo jurídico, do magistrado. A criança tem a ver com um grupo de pessoas vulneráveis. A carta 4 tem a ver com representatividade. O rato tem a ver com um grupo de infratores e pessoas necessitadas, sem condições. A aliança tem a ver com grupo igualitário. Grupo igualitário é aqueles grupos que não fazem diferenças de valor nem de nível social entre pessoas, né? Porque para eles todas têm os mesmos direitos e deveres, possuem direitos legítimos, igualitários, né? E a aliança representa grupos igualitários, né? Não há distinção de pessoas. Por exemplo, quem por meio da aliança tem ligação com esses grupos igualitários? A ONU, religiões, grupos humanitários. A ONU é a Organização das Nações Unidas, as religiões, né, os grupos humanitários. Então, tudo separado por classificações. Peixes tem a ver com grupo de consumo.
E outras lâminas também, né? Tenho várias lâminas aqui. Por exemplo, jardim tem a ver com grupo de pessoas que tem grupo do ensino privado, né? E o livro é o grupo do ensino público. Então tá tudo bem separadinho dentro do ensino independente para distinguir, né, as lâminas dentro das conjunções, né? E o jardim, ele tem a ver com o grupo de ensino privado, né? Essa categoria de ensino particular, que ele rege aí cursos, aulas, escola paga, aquelas escolas caras que são pagas, ou aulas particulares pagas, cursos que a pessoa vai fazer fora, em grupo, né? Então, o jardim é aquela panelinha, aquele grupo, né, de pessoas que trocam os interesses incomuns entre si, com aquela recíproca, aquele interesse, tudo dentro do mesmo assunto. Então, são os cursos, né, que você vai se ligar a outras pessoas que também têm interesse nos mesmos assuntos, nos mesmos deveres, nas mesmas disciplinas, né? E o livro, só que o livro ele tem a ver com o grupo de ensino público. Então, tem essa distinção, tá? E o livro são aulas que não são particulares. O jardim são aulas particulares. E no jardim eu vejo também muito aqueles shoppings de aeroporto, né? O jardim tem várias definições dentro do campo de visão do ensino independente. Eu não vejo só encontros no jardim, essas questões assim que a maioria dos estudantes abordam, né? Então eu vejo muito questões ligadas a grupos, né? Grupos, comunidades, comércio, mas aquele comércio mais fechado, shopping de aeroporto, comunidades, enfim, eu vejo outras coisas diferentes também. Então, começando a falar agora sobre os tipos de conjunções. Eu estava falando sobre a carta 4, né? Então, você tem que entender a lâmina isoladamente para depois você poder partir para as conjunções. Porque você dominando os significados e características de comportamento e personalidade do arquétipo isoladamente, você já vai conseguir, né, discerni-lo entre as outras lâminas, a vibração dele entre as outras lâminas. Então, vou falar agora sobre os 12 tipos de conjunções de jogos dentro da definição por categorias do ensino independente. Então, o número 1 são as conjunções, tem as conjunções padrão. O que são as conjunções padrão? Aquelas conjunções... estou falando aqui dos tipos de conjunções que existem, tá? Então, eu separei por seções, tá? Esses tipos de conjunções e vou explicar aqui para vocês. E você vai ver com qual você se identifica para trabalhar. E vai também entender como seu colega trabalha, porque se seu colega de trabalho trabalha com aquele tipo de conjunção, então você já sabe que ele trabalha dessa forma ou daquela forma. Então, o que é conjunção padrão? Conjunção padrão é aquela conjunção que você ouve uma pessoa falar, por exemplo, eu estou falando aqui nesse vídeo que... deixa eu pegar aqui uma conjunção, lírio com montanha, dentro da minha visão autoral, a respeito de conjunções. Lírio com montanha tem a ver com bom senso, consciência de caráter, uma pessoa que porta valores morais que conduzem à honra dos deveres, ela cumpre os deveres, honra os compromissos, é uma pessoa muito alinhada, né? Ela tem alinhamento com tudo que é ético, político, social, alinhamento ao contexto ético, político e social. Então, lírio com montanha, para mim, tem a ver com isso. Aí eu falo sobre isso, tá? Dentro do meu ponto de vista, lírio com montanha, aí você pega, você copia e reproduz. Então, sempre que você vê no teu jogo o lírio com a montanha, você vai repetir o que eu falei aqui dentro dessa conjunção, desse meu ponto de vista de conjuntivo. Lírio com montanha tem a ver com tudo que está dentro do contexto ético, político e social, pessoas que honram os compromissos, têm muita consciência de dever, né? Elas
ficam com a consciência pesada se não cumprem, se não honram um compromisso, se sentem mal se estão devendo, né? Então, o lírio com a montanha é isso. Então, você pega e reproduz no teu jogo. E sempre que você vê, vai repetir o que eu falei aqui. E o que é isso? É uma conjunção padrão. Você vai acabar, né, passando para os teus jogos uma conjunção padrão. Agora, no meu jogo, sempre que eu vejo lírio com montanha, vai representar isso? Não. Eu posso extrair dentro dessa conjunção mais de 20 significados, né? Então, não é só isso. Lírio com montanha também pode ter a ver com confirmação certa de alguma coisa que não vai deixar sombra de dúvida. Já mudou a interpretação, tá vendo? As conjunções, elas são abertas a interpretações. E tem um grande nível de desdobramento, podendo se desdobrar em mais de 30 interpretações. Então, eu só estou passando umas aqui, tá? Então, a conjunção padrão é aquela que você pega e reproduz nos seus jogos, e sempre que você vê aquele lírio com montanha ali, ou aquele cão com coração ali, você vai falar a mesma coisa. Tem uma pessoa assim, 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 assim. Então, você vai ficar repetitivo e vai fechar o teu jogo. Vai começar a trabalhar com um jogo fechado. O que é um jogo fechado? Um jogo que não tem abertura de desdobramento, de interpretações, fica só naquilo que é padrão. Por isso que o tipo de conjunção número 1 é a conjunção padrão, que só fica naquilo ali que você gravou e está reproduzindo dentro do teu jogo, tá? Eu estou falando agora sobre os 12 tipos de conjunções de jogos, né? Número 2, né? Qual o tipo de conjunção de jogo número 2? Conjunções de núcleo. Conjunções de núcleo tem a ver com cruzamento de cartas marcadas dentro da mesa real, cartas do mesmo núcleo. Então, você vai marcando aquelas cartas ali que só tem a ver com a consulente, ou aquelas cartas ali que só tem a ver com aqueles assuntos que você quer ver sobre afetividade, né? Ou sobre espiritualidade, somente sobre espiritualidade. Então, marca essas 4 cartas para cruzar dentro da mesa real e forma ali um padrão de conjunções de núcleo, ou seja, cartas marcadas que só falam sobre os mesmos assuntos dentro da mesa real ou fora dela, tá? Em outro método. Número 3, o terceiro tipo de conjunção de jogo. Conjunção de sequência de pares somados. O que é isso? Conjunção de sequência de pares somados. São cartas que caem na mesma casa uma da outra. Sabe quando o urso cai na casa da cruz e a cruz na casa do urso, por exemplo? A cegonha cai na casa do coração e o coração na casa da cegonha? Então, aí a pessoa quer saber, nossa, caiu uma na casa da outra, está repetindo. O que é isso? Que tipo de conjunção? Como é que eu interpreto isso? Isso aí se chama uma conjunção de sequência de pares. Conjunção de sequência de pares, tá? Em aula eu vou explicar melhor aqui, eu só estou especificando os tipos de conjunções, tá? E tem um porquê, tá? Dessas cartas caírem uma na casa da outra. Número 4, quarto tipo de conjunção de jogo, são conjunções de ponta, são as cartas das extremidades e as que você cruza, né? E as cartas em cima e embaixo, para fazer ligações. São as conjunções de ponta. Tem gente que trabalha melhor com as conjunções de ponta. O quinto tipo de conjunção são as conjunções com relações cruzadas, ou seja, cruza uma casa com a outra, vai cruzando 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. São os tipos de conjunções com relações cruzadas, e isso é óbvio dentro da mesa real. O sexto tipo de conjunção de jogo é o tipo de conjunção de sequência curta. Conjunção de sequência curta. Então, sequência curta, elas passam informações com pouca extensão, mas que são próprias para análise do assunto necessário, tá?
Então, são conjunções de sequência curta. Depois vem o sétimo tipo de conjunção, conjunções de sequência comprida. O que é isso? Conjunções de sequência comprida, aquelas das horizontais, tá? Que vem 9 de uma vez, ou você que abre 7 de uma vez, né? Então, essas conjunções com sequência comprida, elas abrangem as informações completas. Só que é óbvio que há uma pausa para as coisas irem acontecendo. Isso eu explico em aula. O oitavo tipo de conjunção são as conjunções de relações de somas, que isso é bem ensino independente, né? As conjunções de relações de somas são as cartas das somas, né? Por exemplo, você vem com uma tiragem de 3 cartas. Aí você soma ali, você pega ali, por exemplo, cão, coração e jardim, vai dar caixão na soma. Aí você pega, agora entra aí esse tipo de conjunção de relações de somas que está no meu livro, né? Você pega o caixão, vai somar com o cão, para saber qual a relação, qual o sentido, né? Que a carta da soma tem com as cartas que saíram ali, tá? Cão, coração e jardim vai dar caixão, então pega caixão, soma com cão, depois caixão com coração, depois caixão com jardim. E depois pega as 3 cartas da soma e vê o resultado final. Aí você vai ter as relações de somas. O próximo tipo de conjunção são as conjunções soltas, livres e costuradas. O que é uma conjunção solta? É uma conjunção independente de método. Ela não precisa de um método, ela só precisa da tua pergunta. É uma conjunção solta, 3 cartas. O que é uma conjunção livre? É uma conjunção sem tópico. O que é uma conjunção costurada? É uma conjunção que tem leituras de cartas isoladas, sem as vibrações de umas sobre as outras. Então, a pessoa só consegue... tem a leitura das conjunções das cartas isoladas, mas a pessoa acaba costurando, fazendo a costura da primeira com a última, porque é uma costura, vai fazendo uma costura, né? Costurando a do eixo central com a última, né? Interpreta isoladamente a primeira e depois costura a outra com, por exemplo, 5 cartas, né? Você interpreta a primeira isoladamente, depois você vai costurar a do eixo central com a última e acabou, né? Vai costurando, né? O jogo. Tem esses tipos de conjunções que eu vejo por aí e eu separei por seções aqui para análise, né? Agora, as conjunções de relações de somas são típicas de ensino independente. As conjunções de pares numéricos, né? Essas conjunções de pares numéricos também têm ligação aí com uma técnica conjuntiva do ensino independente. São as conjunções que começam e terminam em por exemplo, cavaleiro, chicote, montanha, sol, né? Quando essas cartas caem ali na entrada, tem um significado específico. As conjunções que começam e terminam em 2, aí tem outro significado, quando caem ali isoladamente. Conjunções que começam e terminam em 3, em 4, em 5, e por aí vai. São conjunções de pares numéricos, ou conjunções, né, com mais de 2 cartas, né, que começam e terminam em 1, 2, 3, 4 ou 5, né. Próxima é a conjunção de vibrações, né. Conjunções de vibrações são as que os estudantes mais têm costume de trabalhar, só que alguns de forma equivocada, né. Então, as conjunções de vibrações é uma carta vibrando sobre a outra. E as conjunções de somas. Aí você vai somar a carta da soma com a casa e depois vai somar a carta da soma com a carta regente. Aí é outro tipo de conjunções de somas, tá? Então, são esses tipos de conjunções que eu separei aqui. São 12 tipos de conjunções e eu expliquei. Eu só explico melhor em aula algumas aqui, tá? Mas é para você poder entender, né, como
funciona essa questão das conjunções. Com que tipo de conjunção você trabalha? Eu preciso passar esses 12 tipos de conjunções aqui para ver com qual você se identifica, com qual você trabalha. E começar a estudar com você a partir daí. Ou seja, eu vou pegar as tuas dúvidas aí para poder te explicar sobre o tipo de conjunção com o qual você trabalha. A gente vai abordar tudo, eu vou expandir e você vai ver que tem conjunções aí, tipos de conjunções que não dá para você expandir tanto a leitura, né? Então, eu vou fazer você entender melhor o tipo de conjunção com o qual você trabalha. Falando sobre conjunções, né? Vou passar algumas conjunções dentro da minha visão. Por exemplo, caminho e envelope, acesso a conteúdo importante, envelope e âncora, confirmação de informações válidas, informações importantes. Isoladamente, quando a gente for ver uma carta isolada, essa carta não dá para trabalhar com conjunções, Cíntia. Como é que eu vou analisar essa carta? Que carta? A cegonha. Tá, você quer saber sobre a cegonha, por exemplo, né? Tá, a cegonha, ela tem... Qual o significado da cegonha? Você tem que dominar os significados da cegonha para poder conseguir interpretar a lâmina isolada, independente de conjunções. A cegonha, um dos significados dela, dentro do campo de visão do ensino independente, tem a ver com a reação a pessoas e situações que desencadeiam atitudes diante do estímulo recebido por ela, entendeu? E é por isso que ela reage conforme as impressões, percepções e estímulos desencadeados aí pelos ambientes, pelas pessoas. E isso que faz com que ela altere, né? Traga ali um desencadeamento de alterações, transferência, substituição, mobilização e locomoção do local, né? Então você tem que entender. Quando você vê a cegonha e falam para você, é mudança. Tá, é mudança. Por que é mudança? Porque alguma coisa, né, provocou a reação dela. O que é alguma coisa? O estímulo, as impressões, as percepções que ela recebe dos ambientes, das pessoas, como um sinal, desencadeiam nela uma reação de comportamento diante da situação que fazem com que ela tenha uma atitude repentina que desencadeia alterações, transferência, substituição, mobilização de pessoas e situações e locomoção de local, em último caso, que tem a ver com essas viagens, essas mudanças. Então está explicado por quê, né? E é óbvio que também tem a questão, né, dela ter uma data específica, né? Agora que eu cheguei na cegonha, agora eu paro para explicar o seguinte: por que falam que a cegonha tem a ver com mudanças repentinas se ela só precisa sair do local quando vem o inverno? Isso não é repentino, isso já é óbvio, né? Ela já sabe que ela tem que sair dali por falta de escassez de alimento, né? Por causa da temperatura. Então, não é uma viagem repentina, é uma viagem certa, uma viagem já programada, já, digamos assim, que já é imposta pelas condições climáticas, pelo ambiente. Então, por que você está falando que é uma mudança repentina de uma hora para outra, se a gente sabe que ela sabe a hora que ela tem que sair, ela sabe a hora, ela sente, né? Então está errado você interpretar a carta assim, né? Mudanças repentinas, né? Tem que haver uma justificativa para essa mudança repentina por parte do símbolo. Qual a realidade do símbolo? A realidade da cegonha na vida real, ela desencadeia mudanças repentinas de local? Assim, do nada, sem absolutamente nenhum motivo, como você fala aí no jogo, mudança repentina de uma hora para outra, subitamente, de última hora. Não, tá?
ela sabe a hora que ela tem que ir. Já tem uma data programada, específica, tá? De acordo com as condições climáticas. Então, não tem nada de mudança de última hora, mudança, assim, repentina, súbita, como você fala no jogo. Então, eu desenvolvi aqui um material de estudos justificando a mudança súbita e repentina por parte da cegonha. Ou seja, tem a ver com a reação, as impressões, percepções e estímulos que ela recebe do ambiente, das pessoas, que fazem com que ela tome a atitude de alterar os planos e desencadeia aí alguma transferência, substituição, mobilização ou locomoção de local de uma hora para outra, tá? Por exemplo, cegonha tem que sair dali por causa de um predador, né? Vamos supor, um predador. Então tem que sair dali, tem uma presença hostil no local. Urso caça e cegonha. Chicote caça e cegonha, né? Então tem coisas aí que você tem que analisar bem. Tudo tem que ter, tudo dentro do baralho cigano, principalmente relacionado a conjunções de jogos, tem que ter uma justificativa em relação ao que você está dizendo, por que você chegou a essa conclusão, por que você está dizendo isso, né? Por que é importante você falar isso? Para eu entender que você estudou, que você sabe, que você não pegou de alguém e está reproduzindo igual um papagaio, tá? Não pegou a ideia de uma pessoa e está reproduzindo como se fosse sua. Eu preciso entender como foi que você chegou a essa conclusão. O que te levou a chegar a essa conclusão? E eu preciso de tudo bem explicadinho. Tem que haver coerência simbólica com a realidade do símbolo. Não é para você achar, imaginar, inventar, né? Nem fazer fusão de crenças. Eu quero a realidade do símbolo. Você está estudando a cegonha, então tem que entrar dentro da realidade da cegonha. Se a realidade dela não tiver coerência com o que você fala, dentro das suas interpretações conjuntivas, aí você já foge, né, à realidade do símbolo. Aí você já vai lá para uma área imagética, de crenças religiosas, ou de convicções pessoais, que não tem nada a ver com a realidade do símbolo. Aí eu já não concordo, eu discordo da sua leitura e tô fora, né, de discutir contigo. Então, tudo tem que ter uma coerência simbólica justificada, tá? Em relação às conjunções, também há o desdobramento conjuntivo, né? Onde a gente pode tirar aí de uma interpretação com 2 cartas ou 3 cartas, mais de 20, 30 significados, interpretações, né? É aquilo que eu falo, você pode colocar 20 oraculistas em uma roda, e jogar ali as mesmas conjunções para cada um dos 20 oraculistas interpretar, porque cada um deles vai interpretar diferente. Cada um tem um campo de visão diferente, cada um tem uma linha de estudo diferente, um olhar diferente. E é óbvio que as interpretações vão ser diferentes, totalmente diferentes. Mas o que é importante dentro disso tudo é que haja uma justificativa a respeito da coerência simbólica, tá? A montanha é outra carta que as pessoas, né, elas ficam falando muito que a montanha é só desafio, um grande desafio. A montanha, pelo que eu vejo, ela tem ligação com tudo que é, dentro assim do meu ponto de vista, montanha tem ligação com tudo que é vitalício, crônico, tudo que tem uma estrutura muito forte para permanecer a vida toda. Uma estrutura muito forte, assim, muito... São pessoas, situações muito bem estruturadas para caírem fácil, né? Então ela engloba todos, ela não fica só... outra coisa, a montanha ela não fica só no centro. No centro, né, ela engloba todos. Ela é um poder
é um poder de um corpo, né? É um corpo no poder. E esse poder é dividido. Por exemplo, a política. Montanha tem a ver com a política. Tem a ver com o parlamento, né? Por isso que eu falo, é um poder dentro de um corpo político, um corpo jurídico, né? E é um poder dividido. Os 3 poderes. Então, eu vejo a montanha também, né, como aquela que separa a fronteira entre os países, vejo como outros países. Caiu a montanha ali na casa do navio, ou o navio na casa da montanha, são pessoas de outros países, com certeza. Tem ligação com tudo que é estrangeiro, de fora. Navio, para mim, só o navio em si tem a ver com outras cidades dentro do território nacional. A montanha, ela tem a ver com outros países. O jardim tem a ver com bairros, comunidades. Então, eu vejo de uma forma diferente, tá? E esses tipos de conjunções, onde cada um tem um olhar diferente, tudo tem que estar bem justificado, tá? O chicote com a cegonha, por exemplo, vai gerar um homem na soma. O que é isso? Isso aí é um homem que vai ter que começar a seguir uma disciplina de comportamento. Chicote com cegonha. Aí vai gerar um homem na soma, né? Então ele vai ter que começar a seguir uma disciplina de comportamento. Por quê? Não sei. Pode ter ligação. O que eu estou vendo aqui é o fato, né? Pode ser por causa de problemas de saúde, ou pode ser por causa de trabalho, funções no trabalho, né? O que eu estou vendo aqui a princípio é que ele vai precisar seguir uma disciplina de comportamento, tá? Pode ter a ver com trabalho, pode ter a ver com compromisso, pode ter a ver com questões de saúde, enfim. Aí a gente abre o jogo, vê cegonha, chicote com cegonha, vem um homem na soma, vê o fato. E depois tem que analisar, puxar aí as extensões para abordar mais detalhes, tá? O envelope, o que é envelope? As pessoas interpretam envelope assim como... tem uma notícia chegando para você. Meu Deus, não sai disso, né? O envelope, o que é envelope? O envelope, ele pode representar ideias, opiniões, pensamentos, pontos de vista. É um conteúdo utilizado como base para formular teorias. O envelope, dados pessoais também. Tem várias questões ligadas a envelope, né? Envelope com navio, gerando lírio na soma, por exemplo. O que é? Tradução, para mim, Cíntia, é a tradução de uma língua estrangeira. É a pessoa interpretando, intérprete de línguas, né? Porque o lírio na soma tem a ver com a interpretação. Lírio é transparência, visibilidade, né? Discernimento, mostra que a pessoa precisa entender aquilo ali, né? Então, quando o envelope vem com navio, tem uma tradução de algo em alguma língua estrangeira. Tradução de trechos, tradução de algum debate entre pessoas, alguma pessoa de dentro do território nacional e outra em outro país, né? Pode se tratar disso. Ou uma que esteja visitando, enfim. O livro. Livro com navio, para mim, tem a ver com pessoas que estão começando ou já iniciaram aí os estudos de línguas, de alguma língua estrangeira ou cultura estrangeira, alguma coisa do estrangeiro, tá? Então tem a ver com isso. Então as conjunções, né, não é fácil, né? Você tem que começar a entender do começo, tem que começar a entender. Eu me encontrei aqui nas conjunções separando tudo por seção dentro do ensino independente, tudo por seção. Classificação, categoria de lâminas, né? E eu já passei aqui até um vídeo, né? Falando um pouco sobre a linguagem das lâminas, a classificação das lâminas, a categoria das lâminas. Eu já tenho um vídeo aqui que é bem recente. O sol também, gente,
pegam o sol, nossa, esculacham, né? Nas leituras com o sol. Meu Deus, não pode ver o sol que fala... O que a pessoa, quando vê o sol... A maioria das pessoas que eu vejo interpretar o sol fala que, olha, isso aqui vai abrir para você, isso aqui tá brilhando para você, vai para frente. Não sai disso, né? A pessoa não sabe desenvolver o significado do símbolo. E só fica parada ali, né? O sol, ele é uma energia de impulso imediato e persistente à prática de uma ação. É uma energia de impulso imediato, né? Então você vê que tem concretização iminente. Ele mostra também uma pessoa com algum título, uma posição dominante, a ponto de influenciar os assuntos abordados no jogo pela consulente. O sol é aquilo que te liberta, te desprende, te coloca em uma posição de independência em um nível mais elevado. Por exemplo, sol com caixão vai gerar pássaros na soma. Ou o sol que cai na casa do caixão, na casa 8, vai gerar pássaros na soma também. Então, esse sol ali na casa do caixão, ele mostra um período de forte desprendimento, desligamento de coisas e pessoas que te prendem, trancam tuas coisas, impedem ou atrasam tuas coisas, e você vai ter esse desligamento dessas pessoas, lugares, situações, energias, e vai conseguir se soltar, sair para fora, né? O sol também tem a ver com isso. Eu queria pegar um vídeo aqui para falar 40 minutos só sobre os significados do sol. Vamos ver, né? Vamos ver se esse ano eu ainda consigo fazer isso. Nuvens com torre, a torre é outra, né? A torre é outra que as pessoas não conseguem entender. Nuvem com torre, gerando aliança na soma, o que é? Mostra aí um período de crise na vida pessoal que vai afetar os relacionamentos do indivíduo, né? Então, as nuvens para mim tem a ver com crises. E a torre, vida pessoal. A aliança na soma são os relacionamentos da pessoa, os relacionamentos mais próximos, mais importantes, né? Não necessariamente conjugal. Então, com a aliança, eu vejo isso aí. Então, eu vou dar extensão à aula de conjunções de jogos em um outro vídeo, uma parte 2, né, para continuar falando, mas já dei o pontapé aqui, né? Conjunções de jogo não é fácil, né? Você pode ouvir, você pode entender, você pode anotar, mas e na prática? E na prática, e na hora de você colocar em prática os seus jogos, abrir as cartas, quando você vê ali, você vai conseguir abrir as cartas sem reproduzir aquela conjunção padrão? Vai conseguir ver com o teu olhar o que é? Porque aí sim, quando começa a fluir do teu olhar, é que você está começando a entender, né, sobre as vibrações conjuntivas, porque alguma coisa está fluindo, rebentando naturalmente de você, do seu entendimento, do seu discernimento. Então, isso aí está indo para frente, você está conseguindo, né, sozinha, caminhar com independência, né? Esse vídeo aqui é para te dar uma base de apoio, para você poder ter uma noção. Agora, quando a coisa rebenta, flui de você, que é importante, né? Então, as conjunções de jogos, elas são abertas a interpretações, elas têm desdobramentos, e o importante é você conseguir, antes, né, de abrir as suas conjunções para interpretar, entender muito bem de significados isolados. Como eu falei no caso da cegonha, né? Significados isolados. Se você entende a carta, o significado da carta isoladamente, vai ficar muito mais fácil para você interpretar as conjunções, porque você domina os significados de uma por uma. E quando ela cai ali, ao lado da outra, você entende que aquele significado vibrando sobre esse é aquilo ali. A coisa vai fluindo, é natural. Vai fluindo e você vai conseguir, né? E tem também a separação das classificações das lâminas, a classificação de núcleo, a classificação de linguagem, a classificação de categorias, para você poder entender
qual grupo de lâminas que pertencem àquela categoria, qual grupo de lâminas que pertencem àquela linguagem, qual grupo de lâminas que pertencem àquele núcleo, para você se encontrar dentro do jogo e nunca mais precisar sair com dúvidas da mesa real, pedir um pitaco a alguém, enfim, você vai conseguir se virar sozinha. É importante você ter essa autonomia como profissional.